teve um sonho de infância tão grande, mas tão grande que parecia impossível? Daqueles que todo mundo ao seu redor acha graça e não leva muito a sério? Pois bem, eu tive um desses e eu lembro exatamente como começou. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Eu devia ter uns 11 anos quando fui mordida por um desejo. Naquela época, a gente não tinha essa infinidade de canais de streaming para escolher o que assistir. O que passava na TV era o que a gente via. E um dos meus momentos favoritos à frente da TV era justamente o filme da sessão da tarde. Muitos dos filmes que eu assistia tinham aquele cenário clássico das universidades renomadas, com aqueles estudantes super descolados, andando por corredores de pedra, usando suéteres estilosos, com os brasões das suas universidades, que muitas vezes eram ou Cambridge, ou Oxford, ou Harvard. É assim mesmo, Cambridge, ou Oxford, ou Harvard. Cambridge, Oxford ou Harvard. E aquilo me fascinava. Eu era uma criança estudiosa, curiosa, sempre querendo aprender mais. Então, vendo aqueles filmes, eu decidi. Um dia, eu vou estudar em uma dessas universidades. E não era um desejo passageiro, era uma certeza. Aquelas instituições que eu via na TV representavam tudo o que eu queria. Conhecimento, desafios, um futuro promissor, muita coisa legal e, claro, aos 11 anos, eu não tinha a menor noção de como isso funcionava na prática. Mas eu já sabia que era para lá que eu iria. Eu lembro do dia em que contei isso para minha mãe. Com toda a convicção do mundo, eu disse: mãe, quando eu crescer, eu vou estudar em uma dessas universidades. E a resposta dela foi um simples: tá bom, então, você vai. Não era que ela quisesse me desencorajar, e realmente ela não me desencorajou. Só que realmente era um sonho grande demais para a nossa realidade. A nossa condição financeira não indicava nem de longe que eu teria essa possibilidade. Mas aquilo nunca foi um problema na minha cabeça. Eu queria e, de alguma forma, acreditava que eu daria um jeito, dinheiro não seria problema. Esse desejo não ficou só na infância. À medida que eu fui crescendo, continuei estudando com muita dedicação. Eu quis sair da minha cidade natal para estudar em outros lugares, buscar oportunidades maiores. Fui alimentando essa ideia de que um dia eu pisaria nos corredores de uma daquelas universidades. O tempo passou, eu me formei, segui minha trajetória acadêmica e quando chegou o momento de decidir sobre o meu doutorado, eu já sabia. Eu queria estudar fora do Brasil e, claro, fui atrás daquelas universidades que sempre habitaram o meu imaginário. Foi um processo longo, difícil, cheio de incertezas, mas então a notícia que a minha criança interior tanto esperava chegou. Eu fui aprovada em Cambridge. Sim, Cambridge. Aquela mesma universidade que eu via nos filmes, que me encantava desde os 11 anos de idade. E aí veio o momento mais inesperado até para mim. Eu acabei não indo. Eu acabei negando essa aprovação. Eu escolhi outra universidade, fora do Brasil, e pareceu até um pouco estranho dizer não. Mas depois de tantos anos sonhando com aquilo, depois de finalmente conquistar a oportunidade, eu escolhi outro caminho por escolha. O mais incrível é que justamente não veio uma escolha da falta de opção. Foi uma escolha. Eu poderia ter ido para Cambridge, mas eu acabei escolhendo outro caminho que fazia mais sentido para mim naquele momento. E isso me trouxe um sentimento muito especial, porque no fim das contas, o que importava e o que ainda importa não é estar lá fisicamente, mas sim saber que eu fui capaz, que eu sou capaz, que aquela menina de 11 anos que assistia a sessão da tarde e sonhava com uma vida grandiosa não estava errada em acreditar que era possível. A aprovação por si só já foi uma validação de tudo que eu construí ao longo dos anos. Foi uma forma de dizer para mim mesma: você conseguiu, você era capaz o tempo
todo. E esse é o ponto onde eu queria chegar. Muitas vezes, os sonhos que temos na infância parecem impossíveis e o mundo ao nosso redor não nos incentiva a persegui-los, ou a gente mesmo vê que não teríamos condições de chegar lá. Mas se há algo dentro de você que te move, que te faz vibrar, siga por esse caminho. Talvez o destino te leve para algum lugar diferente do que você imaginou no início, mas se você realmente for atrás, ele sempre te levará a algum lugar que seu coração possa sorrir. E a minha criança interior, essa continua radiante, porque no fim eu provei para ela que sim, ela podia sonhar grande. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!